Você já parou para pensar quantas vezes o Luffy morreu e voltou mais forte? Cada soco, cada grito e cada queda moldaram o maior símbolo de liberdade dos animes. Hoje a gente vai reviver as batalhas mais emocionantes e populares de One Piece, porque algumas lutas não foram só sobre vencer, mas sobre redefinir o que é ser rei. Respira fundo, porque essa viagem fica cada vez mais insana. Vamos começar com o 12º lugar, Luffy vs Bullet. Mesmo não sendo canônico, essa luta merece respeito. Douglas Bullet é praticamente um Yonko, sem bandeira, um monstro criado para testar limites. Luffy bate, rebate e insiste. Entra nessa batalha sem truques emocionais, apenas força bruta contra força bruta. Cada impacto soa como um trovão. Luffy está lutando no extremo e ainda assim não é o suficiente sozinho. O poder da marcha 4 começa a ceder. O mais marcante aqui é a mensagem: sozinho ninguém chega ao topo. A vitória só acontece quando todos se unem. Ataques cruzados, interferências, apoio inesperado. Enquanto Luffy distrai, outros abrem brechas. Bullet se defende de vários lados, ficando atordoado. São muitos ataques sincronizados ao mesmo tempo. Quando Bullet é derrotado, não é com humilhação, é com respeito, porque essa batalha deixa claro, sem precisar dizer uma palavra: sozinho ninguém chega ao topo. Não importa o quão forte você seja, o futuro não pertence ao mais poderoso, pertence àquele que sabe lutar junto. Chegando em 11º lugar, Luffy vs Rob Lucy. Esse confronto é simbólico. Lucy, que quase quebrou o espírito de Luffy, retorna desperto, confiante e imortal. Mas agora os papéis se inverteram. A marcha 5 transforma a luta num espetáculo caótico, quase debochado. Luffy sorri, brinca, improvisa, enquanto Lucy luta com ódio e desespero. Cada golpe de Luffy parece ignorar a lógica. O corpo se molda ao impacto, o chão vira brinquedo, e até os ataques mais letais de Lucy são devolvidos como uma piada muito cruel. Lucy ataca com tudo que tem, garras rasgando o ar, golpes precisos e assassinos, mas encontra um Luffy que simplesmente não aceita mais ser encurralado. O contraste é brutal. Enquanto Lucy luta para provar que ainda é uma ameaça, Luffy luta como quem já venceu por dentro. Não é apenas uma vitória física, é Luffy mostrando que o passado não o define mais. Garantindo o top 10, Luffy vs Kizaru. Aqui não existe brincadeira. Kizaru é a luz, velocidade absoluta, precisão mortal. Cada movimento parece impossível de acompanhar. Luffy apanha, cai, se levanta e insiste. Feixes de luz cortam o campo de batalha como lâminas, explodindo o chão ao redor de Luffy, antes mesmo que o som chegue aos ouvidos. Luffy reage no instinto, bloqueia tarde, contra-ataca no vazio, sente o impacto antes de entender de onde veio. O corpo começa a pesar, cada segundo exige mais foco, mais resistência, mais vontade de continuar. Mesmo cercado pela velocidade da luz, Luffy aperta os dentes e avança, se recusando a cair de vez. Essa luta testa algo novo, resistência contra imposição. Não é sobre quem bate mais forte, é sobre quem aguenta ficar de pé quando tudo parece rápido demais para reagir. Alcançando o 9º lugar, Luffy vs Saturn. Esse combate muda o jogo político de One Piece. Não é só uma luta, é um ato de rebeldia contra o próprio sistema do mundo. Saturn não parece humano, sua presença oprime, o ar pesa. Cada passo dele distorce o ambiente, como se a realidade estivesse sendo forçada a aceitá-lo. Os ataques não vêm com velocidade ou explosão, vêm com autoridade, esmagando corpos e vontades sem pressa. Luffy sente algo diferente aqui, não é só perigo, é perversão de poder. Essa batalha não termina com a sensação de vitória, mas com um aviso claro: o verdadeiro inimigo sempre esteve acima. Conquistando o 8º lugar, Oden vs Kaido. Oden entra sorrindo, Kaido entra rindo, mas quando as lâminas cortam o céu, o sorriso some. As espadas de Oden descem como um trovão, rasgando o ar e abrindo o corpo de Kaido, em um golpe que paralisa o campo de batalha. O impacto ecoa por todo o ano, e pela primeira vez o dragão sente dor real, não provocação. Kaido responde
responde com fúria bruta. O porrete cai como uma montanha, esmagando tudo ao redor sem piedade. Oden não recua, avança mesmo ferido, sustentando aquela vontade de libertar seu povo. Cada segundo de luta carrega despedida, como se Oden já soubesse que aquele momento custaria tudo. Cada golpe carrega honra, orgulho e tragédia. Essa luta não é longa, mas ecoa até hoje, porque Kaido nunca esqueceu e Wano nunca se curou. Levando o top 7, as 9 bainhas vermelhas versus Kaido. Aqui não é sobre vencer, é sobre honrar um nome. Cada bainha ataca sabendo que pode morrer e mesmo assim avança. As lâminas cortam a pele do dragão, enquanto um grito se mistura ao som do aço. Cada golpe carregando memórias, promessas e despedidas. Kaido ruge e responde com violência esmagadora, derrubando corpos, quebrando ossos, espalhando sangue pelo campo de batalha. Mesmo ferido, eles se levantam, sustentando apenas pela lembrança de Oden e pela dívida com o Wano. Não há estratégia perfeita, apenas coragem repetida até o limite. Cada ataque é uma declaração, um grito silencioso dizendo que o passado ainda vive. Eles não derrubam o Kaido, mas quebram algo mais importante, a certeza de que ele era intocável. Em sexto lugar, a pior geração versus Kaido e Big Mom. O telhado de Onigashima vira um campo de guerra dos sonhos. 5 capitães, 2 Yonko. Estratégia, caos e improviso. Luffy cai, Zoro corta o impossível, Lau distorce a realidade e Kid desafia a força bruta. Os céus se rasgam a cada impacto, relâmpagos de hack colidem enquanto o chão treme sob os pés que se recusam a recuar. Kaido e Big Mom atacam sem piedade, golpes capazes de apagar ilhas inteiras, forçando os capitães a pensar e agir no limite do instante. Cada segundo exige adaptação, alianças momentâneas, decisões arriscadas e ataques coordenados no meio do caos. Mesmo cercados pela diferença absurda de poder, eles avançam, caem e avançam de novo. Ali, naquele telhado, o impossível deixa de ser exceção. Na quinta posição, Luffy versus Big Mom e Kaido. O momento em que Luffy entende, não é força, não é técnica, é vontade pura. O hack do conquistador flui sem controle, envolvendo seus golpes como uma extensão da alma. O punho não precisa mais tocar, a pressão da vontade atravessa o espaço e atinge Kaido, direto no corpo. Cada ataque carrega decisão, não hesitação, não medo, apenas a certeza de seguir em frente. Quando ele começa a atacar sem tocar, o impossível vira regra nova. Kaido sorri porque finalmente encontrou alguém digno. Ficando no top 4, Zoro versus King. Zoro luta contra si mesmo, contra seu passado, contra seus limites. King não cai fácil. Cada golpe de King vem carregado de força esmagadora e fogo, pressionando Zoro até o limite físico e mental. As espadas de Zoro tremem, não por medo, mas pela resistência do próprio corpo em acompanhar sua vontade. Sangue escorre, a respiração pesa e ainda assim ele avança, recusando-se a dar um passo atrás. Quando Zoro para de resistir ao que é, o hack flui, a lâmina aceita o sacrifício e o corte finalmente atravessa. Não há comemoração, apenas silêncio depois da decisão tomada. Mas quando Zoro aceita quem ele é, a espada responde, ocupando o terceiro lugar, Luffy versus Katakuri. Aqui Luffy perde mais do que vence. Cada golpe dói, cada queda humilha, mas ele observa, aprende e evolui. Os ataques de Katakuri chegam antes da intenção, esmagando Luffy contra o chão repetidas vezes sem chance de reação. Luffy se levanta sangrando, errando golpes, sendo punido por cada hesitação. Aos poucos, o olhar muda, o corpo começa a agir antes da mente entender. O tempo parece desacelerar e Luffy passa a enxergar o próximo movimento, mesmo sem conseguir evitar todos. A dor vira guia e o instinto finalmente alcança o futuro. O hack do futuro nasce na dor e Luffy cresce em maturidade. Dominando o segundo lugar, Luffy versus Doflamingo. Quando Baldemin aparece, o mundo treme. A elasticidade, a força, o hack absoluto. Doflamingo representa a tirania pura. Os fios cortam o céu e esmagam prédios, tentando prender e controlar tudo ao redor como marionetes. Luffy retorna pelo ar, dispara ataques como projéteis vivos. Cada impacto é carregado de raiva contida e esperança acumulada. O choque entre o punho e o fio explode o cenário, rasgando o chão e fazendo a cidade inteira estremecer. Doflamingo resiste, grita, insiste, incapaz de aceitar que seu domínio está ruindo diante dele. Luffy reúne tudo em um único golpe. Não só força, mas vontade, promessas e liberdade. Luffy responde com esperança, salvando a ideia de que ninguém nasce
nasce para ser escravo. E levando o troféu de primeiro lugar, a batalha mais esperada, Luffy versus Kaido. Aqui One Piece muda para sempre. O corpo de Luffy se move como um desenho vivo, ignorando limites, dobrando o mundo ao seu redor como se fosse um brinquedo. Cada golpe ecoa com alegria, não com ódio, como se lutar fosse a expressão máxima de estar vivo. Kaido ataca com tudo, fogo, força e desespero, mas encontra alguém que não segue mais as regras antigas. O céu se abre, o som dos tambores da liberdade ressoa e o impossível vira rotina. Não há medo, não há dúvida, apenas a certeza de que algo irreversível aconteceu. Luffy não luta para vencer, ele luta porque é divertido ser livre. Kaido cai não para um homem, mas para um símbolo. Se esse vídeo fez você arrepiar, sorrir ou lembrar porque ama One Piece, deixe o like e se inscreva no canal. E não perde o próximo vídeo. Tchau!